Esse aqui, ao meu ver, é o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que esse cara fez, faz e tenho certeza que ainda fará, poucos vão conseguir na história. Mas não é porque ele é meu ídolo maior no quesito técnico. Claro que idolatria é muito opinativo, tem gente que prefere o nosso grande Luiz Felipe Scolari. Cada um tem a sua visão. Mas por que eu quis iniciar falando isso? Para que algumas pessoas, uma minoria talvez, que não entende, não consegue interpretar alguns vídeos, alguns conteúdos, ou julga por capa, ou julga pelo que ela entendeu, vão achar que eu tô criticando o Abel, que eu tô queimando o Abel. Não, muito pelo contrário. Claro, vou fazer uma crítica sim. Primeiro, ninguém, nem Abel Ferreira, nem Dudu, nem o Everton, nem Gomes, nem Leila Pereira, nem Maurício Gagliotti, nem Paulo Nobre, ninguém está acima da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ninguém. Eu espero do fundo do meu coração que o Abel Ferreira tenha vida longa no Palmeiras. Mas ele é um ser humano. Ele não vai acertar sempre. Ele também vai errar. E pra mim, ele tem errado muito ao não dar oportunidades para alguns jogadores da base. Principalmente em jogos que já estão ganhos, né? 8-1 com o Petroleiro, põe a molecada da base. 5-0 Petroleiro, molecada da base. Vai ter alguns jogos aí mais simples, como foi com o Campeonato Paulista. É hora de colocar a molecada da base, mas não. Ele segue não dando oportunidades para a maioria dos que foram campeões da Copinha de 2022. E ao meu ver, uma escolha errada. Essa molecada precisa de mais minutagem. Bom, vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras está com alguns desfalques aí para a partida de amanhã lá em Londrina contra o Juazeirense. E saiu agora a lista de relacionados para essa viagem, né? Para esse jogo bem importante que a gente siga nessa competição. 2 atletas campeões da Copinha não viajarão com o Palmeiras. Um deles é o Vanderlan, que é hoje o único reserva na lateral esquerda, visto que o Piquerez se machucou e está fora das próximas 2 semanas. Seria um cara para brigar pela titularidade com o Jorge, por exemplo, que não tá jogando nada. E aí ele nem sequer viajou. Pô, Fabinho, mas será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tá machucado? Olha, se acontecer alguma coisa interna, não sei. Claro que quem mais sabe disso é Abel Ferreira e sua comissão técnica, que estão dia a dia com esses atletas. Porém, o Vanderlan treinou ontem normalmente e treinou hoje de manhã normalmente com o resto do elenco. E não foi relacionado, sendo que nós só teremos um jogador para essa posição na partida. Não teremos suplentes. Ah, mas o Gustavo Scarpa faz essa posição se precisar no segundo tempo. Concordo. Mas o Gustavo Scarpa, até quando ele vai ficar jogando em várias outras posições que não é a dele? Por que não deixar o Vanderlan brigar por essa posição com o Jorge? Até porque serão mais de 5 jogos sem o Piquerez. Aí, por último, também não foi relacionado o atacante Giovani. Atacante que, ao meu ver, talvez na opinião da maioria dos torcedores, é muito superior do que hoje o Wesley, do que o Breno Lopes. E está, se eu não me engano, há 9 jogos sem jogar pelo Palmeiras e alguns nem sendo relacionado. E sempre que entrou bem. Então nós estamos falando... Muita gente fala, o Abel Ferreira odeia a base do Palmeiras, o Abel Ferreira odeia a molecada. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele tem o jeito dele ali de lidar com a molecada da base. Eu nem discuto muito oportunidades que, ao meu ver, deveriam ter sido dadas ao Naves, ao Michel, ao Lucas Freitas, ao Garcia, ao Vanderlan, mas ao Giovani e ao Vanderlan, nessa ocasião de não ter um lateral esquerdo reserva, eu não tenho como defender o Abel Ferreira nessas circunstâncias. Eu queria muito a sua opinião, e como disse um amigo, o João Paulo, um grande abraço, ele até falou, pô, Fabinho, será que não tem a ver aí com a proposta que o Giovani recebeu recentemente do Ajax, mais de 100 milhões de reais? Será que isso daí não fez o Palmeiras dar uma segurada no atleta, da mesma forma que o Palmeiras tenta segurar o Endrick, para não valorizar muito mais antes do jogador jogar, atrapalhar o psicológico? A gente sabe que a molecada, se não tiver uma cabeça no lugar como tem um Danilo, por exemplo, eles vão acabar não desempenhando o melhor papel dentro de campo. Porém, é uma suposição, a gente não sabe realmente o que acontece lá. Eu gostaria muito que Abel Ferreira falasse em alguma coletiva, desse alguma entrevista, alguém no Palmeiras viesse
a comunicar aos seus torcedores que, rapaziada, não é que a gente está sendo chato ou está cobrando demais. Nós nunca na história, centenária de mais de 100 anos do Palmeiras, uma categoria de base tão vencedora, tão pronta para jogar no profissional. Esses jogadores da base campeões da Copinha jogaram 3 vezes no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Empataram contra o Atlético Paranaense fora e venceram outras 2 partidas difíceis ao fim da temporada. Eu acho que vale muito a pena a gente dar mais oportunidades. Então, Abel Ferreira, você é monstruoso, mas é um ser humano. Erra. Ao meu ver, está errando nas condições com a molecada da base. Deixe os seus comentários aqui. Qual é a sua opinião em relação a isso? Giovanni e Vanderlan sequer viajaram para Londrina quando enfrentam o Juazeirense pela Copa do Brasil. Piquerez, Gabriel Veron, Jailson, Luan também não viajam e a gente vai ter um elenco bem curto. Rapidamente, só para vocês terem uma noção, o Giovanni não vai, mas o Gabriel Silva foi relacionado no lugar dele. O John pelo menos foi, quem sabe vai ter um pouco de minutagem. O Fabinho também foi, o Naves foi também. A gente espera que esses jogadores tenham um pouco mais de chances para demonstrar o seu serviço dentro de campo. Tamo junto, grande abraço e avante palestra!